Meu nome é Tamini. Pode falar. Tá, meu nome é Tamini, eu tenho 30 anos. Tem 3 anos e meio que eu moro aqui na CEL, na Casa Estudante de Brasília. Já tinha entrado na UNB em 2012, mas na casa só entrei em 2016. Eu tava numa festa no Parque da Cidade, numa festa junina, e eu conheci uma pessoa lá que trabalhava aqui na DDS, só que eu não sabia, né? E aí a gente conversando, que ela falou que trabalhava aqui, eu falei que eu estudava, e aí ela me falou sobre o programa de assistência estudantil, né? Como eu morava fora do DF, ela me explicou como que funcionava e tal, e aí eu fui atrás dos editais para poder tentar uma moradia na casa. E você faz que curso aqui? Eu faço, agora eu já formei, sou recém-formada, formei em letras espanhol no fim do ano passado e faço dupla habilitação com português e faço mestrado em literatura aqui na UNB. Por isso eu tô saindo da casa, porque a casa é só para estudante de graduação. E aí eu tô em processo de saída da casa agora, né? E como foi esse processo de seleção aqui para tentar uma vaga na casa do estudante? Então, o edital ele é bem longo, assim, a gente tem que fazer uma seleção, né? Eles fazem uma seleção a partir dos documentos que você envia, né? Que eles pedem alguns documentos comprobatórios de renda, da sua família, documentos que comprovam que você está em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E aí eu mandei todos os documentos, na época a minha mãe tinha saído do emprego e eu também saí do emprego para continuar estudando, porque chegou uma hora, como eu trabalhava em shopping, chegou uma hora que eu tive que escolher, né? Eu entre estudar ou continuar trabalhando, porque eu não estava conseguindo fazer as duas coisas. E aí eu pedi demissão do meu emprego, então ficou uma situação mais complexa, assim, né? E aí eles fizeram essa seleção e eu consegui a pecúnia, que é o valor que eles pagam de um auxílio que seria para você morar perto da universidade. Mas como 530 não paga um aluguel na UNB, perto da UNB, eu não conhecia ninguém, eu fiquei um semestre na casa da minha mãe recebendo essa bolsa, né? Aí fiquei na lista de espera para fazer a mudança de modalidade. Ao invés de receber o dinheiro, eu preferia vir para casa porque era o que eu queria, na verdade, para ficar próximo da universidade, né? Já que eu tinha que ter aula o dia inteiro e tal. Aí eles me ligaram para ver se eu tinha interesse ainda em fazer a mudança da modalidade. Aí mudei. E como é morar na CEL? É uma loucura. Eu sempre falo que o meu processo de saúde mental assim, foi meio contrário, né? Porque quando eu morava na casa da minha mãe, eu era uma maluca, assim, agressiva, ficava muito nervosa com as coisas, não tinha muita paciência. E aí quando eu entrei aqui na CEL, eu comecei a ficar uma pessoa mais tranquila, né? Tive que ter mais paciência com as outras pessoas, porque eu morava com outras pessoas. E fui ficando mais calma, assim. E aí durante muito tempo foi assim, né? Fui melhorando, assim, as questões da minha cabeça, das minhas atitudes. E aí, nesse processo, eu entrei no movimento de casa estudante. E aí virei representação da casa também, né? E aí começou a ficar maluco, assim. Eu tive que começar a lidar com situações de outras pessoas que me afetavam. Então, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, porque morar aqui é muito bom em questões estruturais, assim. Mas em questões de saúde mental, de auxílios, e é um pouco complicado, assim, às vezes eu me sinto muito sozinha, mesmo morando com outras pessoas, e aí às vezes você procura as amizades fora, tipo, do seu apartamento, em outros, e a galera que é de fora tá doente, tá suicidando, tá tentando suicidar, e tá em situações de surto, e eu, como ser representante, então eu tinha que lidar diretamente com essas situações. E então essas coisas começaram a me abalar muito, assim, né? Mas aí consegui fazer um acompanhamento e fui ficando menos mal, na verdade. E a casa, ela te oferece algum apoio psicológico? Então, aqui na casa tem um psicólogo escolar, só que se faz um atendimento
e depois eles encaminham para assistência social ou para as psicólogas lá da DDS, que é a diretoria. Eu nunca quis, na verdade, porque eu não tenho uma questão muito de confiança com a pessoa que é psicóloga escolar por ser um homem e tal, então eu nunca procurei, né? Mas no fim do semestre passado, eu procurei diretamente o diretor da DDS, uma coordenadora da DDS, porque eu precisava de atendimento. E aí eu consegui ser atendida por uma psicóloga que era mulher, então consegui fazer um acompanhamento mínimo assim com ela, sabe? Mas não é algo que assim eu consiga avaliar como um acompanhamento muito bom, assim, muito. Não é, é razoável, na verdade, ele é muito imediato, né? Resolve a sua questão imediata, mas não tem aquele tratamento contínuo, né? Algumas pessoas eu acredito que eles conseguem mandar pro CAEP, mas não tem assim eu não considero um tratamento muito efetivo e prolongado para uma pessoa que está doente, né? Assim. E entre vocês têm alguma relação de autocuidado em relação a essas questões psíquicas? Entre vocês quem? Da casa do estudante. Então, assim, as pessoas elas são muito próximas aqui na casa, né? Eu não tenho porque por mais que eu fale com todo mundo, que eu seja representante da casa, que eu fosse representante da casa, que eu não sou mais, eu não tenho uma relação de muito afeto das pessoas comigo. Então, às vezes eu tinha que estar cobrando, por exemplo, às vezes eu ficava aqui no fim de semana, as pessoas que eu conhecia faziam almoço ou assistiam filme e eu não me chamavam e tal. Mas é muito essa relação de que eu também não dou muita abertura, na minha casa quase ninguém frequenta. Eu não costumo fazer festa na minha casa, mas por uma questão de... Não sei, eu gosto muito do meu espaço, eu não gosto muito de abrir assim, né? Porque minha casa já era meio aberta para os problemas da casa. Então acho que fechar a porta da minha casa foi uma forma que eu encontrei de tentar minimamente me sentir afetada. Só que aí eu acho que em contrapartida fez com que as pessoas não tivessem esses laços de cuidado comigo, né? Mas eu sei lidar, assim. Só que a maior parte das pessoas tem. Tem uns grupinhos, né? Sempre tem esses grupinhos que se cuidam mais uns que os outros e tal. E tem espaço de socialização aqui na casa? Tem. Espaço de convivência? Como é que funciona? Quando tem o Encontro Nacional de Casas de Estudantes, né? Que é um encontro que vai casas de estudantes de todo o país. E em 2016 a gente conseguiu um ônibus para ir para o encontro que foi em Pelotas. E aí quando a gente voltou, a gente ficou muito empolgado e criamos um espaço de convivência entre os dois blocos, né, que é a Florestinha. E aí lá a gente fazia fogueira, fez uma plaquinha que era espaço de convivência, nananã. Só que aí a gente viu que não era um espaço muito confortável, né, para o pessoal socializar. E aí, a partir do encontro que teve aqui em Brasília, em 2017, a gente conseguiu pautar um espaço de socialização. E aí a gente conseguiu uma sala que era depósito e sala de reuniões da coordenação. A gente conseguiu essa sala para casa, né? Então a gente tem um espaço de convivência. O pessoal não usa tanto, assim, como deveria usar, mas o importante é que tá lá, né? Eles podem utilizar esse espaço. E é um espaço que tem jogos, tem mesa de tênis, tem televisão, então é um espaço bem legal, na verdade. Esses 3 anos e meio, o que mais te marcou aqui? Se for possível falar. De bom ou de ruim, né, cara? Dos dois. Então, eu sou muito feliz, assim, de tocar as pautas do movimento de casas de estudantes, né? Eu acho que o encontro que a gente organizou aqui em Brasília em 2017, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu me senti muito satisfeita, assim, quando a gente terminou o encontro e eu vi que a gente conseguia fazer e conseguia melhorar a casa. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz e que me deixa muito feliz até hoje, né? Tanto que um dos processos de adoecimento foi meio que essa saída da casa agora. Eu vou sair da casa, eu vou sair do movimento, eu vou deixar de ver pessoas que têm muito afeto comigo, tipo, no Brasil, assim, e aí isso mexe muito, né? Mas foi uma das coisas que mais me deixaram felizes. E o que mais me marcou em negativo, assim, foi ter que lidar com situações de suicídio, assim, na minha frente.
foi muito difícil, assim, sempre foi muito difícil pensar nisso e pensar nisso já era difícil. Então, ter que estar naquela situação que uma pessoa estava tentando se suicidar e eu ter que ir lá fazer um acolhimento ou conversar ou ouvir coisas daquela pessoa me deixaram muito mal, assim. E aí depois eu fui perceber que isso estava me afetando demais, né? O fato da pessoa querer morrer, querer se matar. E eu estar naquele lugar, que nem ele falou, eu estava no lugar certo, na hora certa, só que ele queria morrer e eu não estava deixando ele morrer. Então, assim, eu meio que carreguei uma culpa que eu não tinha, eu simplesmente estava no lugar na hora que aconteceu. Então, foi uma coisa que me deixou meio triste, assim, eu acho que eu sempre vou lembrar disso de uma forma meio negativa, assim. Até a UNB tem esse histórico, né, de suicídio. Então eu imagino que aqui na casa deve ser bem pior, porque vocês estão longe da sua casa, da família, né? Longe da casa, não tem um apoio, não tem afetividade, assim, ao tamanho, sabe? No nível maior para você conseguir se sentir de fato em casa. Acho que a instituição, ela coloca muita gente numa posição de você é só mais uma pessoa, isso daqui é passageiro. A gente tem consciência de que isso aqui é passageiro. Só que, tipo, por que não deixar, tornar menos desagradável essa passagem que a gente tem por aqui, né? Por que não tornar mais humana esse atendimento que eles fazem com a gente, tá? Algumas pessoas aqui que eu entrevistei estavam falando da relação da fiscalização, da questão de trazer visita. Isso te incomoda também? Como é que é essa relação de dar satisfação para uma coordenação sobre visitas, amigos? Me incomoda muito, na verdade. Porque assim, o fato de você chamar alguém para dormir na sua casa e ter que avisar, ter que pedir autorização na coordenação, tipo, com 48 horas de antecedência, isso tira justamente o que eu falei sobre a questão de você não se sentir em casa. Então eu não posso trazer alguém na minha casa, porque se fosse uma casa comum, uma casa normal, na casa da minha mãe eu não preciso pedir autorização 48 horas de antecedência. E é muito louco isso, porque eles falam que é para um controle, né? Só que eu acho que eles utilizam esses registros e essas solicitações muito como uma forma de penalizar e fiscalizar a nossa vida do que uma forma de controlar os gastos, por exemplo. E eu fiquei muito nessa questão, tipo, às vezes eu peço, quando eu vou receber alguém, tipo, 2, 3 dias aqui em casa, por causa do movimento, aí vem sempre vem gente de fora que vai fazer uma pesquisa, vai apresentar um trabalho, vai receber alguma coisa, eu recebo na minha casa, eu peço autorização. Agora, se eu estiver em qualquer lugar e um amigo meu estiver na rua e não tiver como voltar porque o transporte público de Brasília é um lixo e não tem como ir para o Goiás, ou não tem como ir para cidades satélites, eu trago para minha casa e pronto, eu falo, o registro está lá, a câmera está lá, não estou escondendo ninguém que está subindo na minha casa e amanhã vocês passam lá na coordenação e se resolvem entre vocês. Porque eu não vou deixar uma pessoa na rua. E assim, eu sempre coloquei muito isso pra coordenação, que se tiver alguém em situação de rua e precisar de casa, vai ter na minha casa. Entendeu? Independente do que eles falam dentro dessa legislação ou não, que rege a casa, eu não vou deixar alguém na rua. Sabe? Ser meu amigo ou uma pessoa, uma mulher que está em situação de vulnerabilidade e está em situação de rua, como eu já recebi aqui em casa. Depois eles viram que eu não ia fazer isso, que eu não ia deixar de receber, eles começaram a mandar pessoas para minha casa. E com aval deles, no caso, né? Tipo, chegava as solicitações lá e eles mandavam para cá, eu recebia. E eu acho um absurdo, na verdade, essa questão da... Agora eles querem colocar câmeras nos corredores, porque eles acham que isso aqui é um prédio público. E tudo bem que é um prédio público, mas, porra, isso aqui é uma casa. Daqui a pouco tem uma câmera em cima da minha cama. Muito invasivo. Tira totalmente essa ideia de casa, né? Tira, porque assim, foi como quando a gente começou a conversar sobre as questões das câmeras, eu falei, realmente, a gente tá num lugar que é, tipo, distante, é isolado dentro da universidade, nananã. Eu acho interessante ter as câmeras nos pilotis, né, pra ter essa noção de quem que passa, nananã. Só que, tipo, câmera no corredor, que já tem a câmera embaixo na portaria. Pra que mais câmera no corredor? A não ser a única situação que eu vejo, tipo, alguma justificativa, é que eles querem fiscalizar a nossa vida.
não quer outra coisa além disso. Literalmente, né? Literalmente. Cuidar da nossa vida. Agora, voltando à questão das visitas, vocês têm um limite de visitas? Tem. Pelo regimento anterior, de 2014, 2014, eram 15 visitas por semestre. Semestre? Você tem direito a 15 pernoites por semestre. Quando a gente estava no ano passado fazendo a atualização desse regimento da casa, a gente conseguiu que fosse aumentado para 20 pernoites por semestre, e caso fosse pessoas da família, né, nossa mãe, nosso pai, irmão, viesse visitar a gente, não seria contabilizado como pernoite, né, não descontaria desses 20. E se caso uma pessoa também, outro caso que seria desvinculado desses 20, se uma pessoa estivesse em surto ou passando por alguma situação de saúde mental abalada e precisasse de um acompanhamento, um acompanhante, seria solicitado na coordenação e não seria vinculado a esses 20. E aí foi uma conquista, assim, né? Ainda tá para ser votado na Câmara de Assuntos Comunitários, mas... Você tinha dito que aqui é um pouco distante da região. Eu gostaria de saber como é que funciona a questão do transporte para vocês. Na semana é mais tranquilo, né? Porque tem a van que roda no campus, que antigamente era de meia hora, mas com revisão de contrato passou a ser 1 hora e a gente nunca mais conseguiu voltar a ter van de meia hora. Tem uma linha que roda aqui, que é a 110.2, que é a linha da UNP, que vem até aqui, né? No fim de semana é complicado, porque a gente não tem a van, então a gente não consegue ir pra Rio. Pra ir pra Rio almoçar, a gente tem que ir a pé, fazer grupo para poder não ser assaltado, como aconteceu no semestre passado. E o ônibus é de 1 hora, o 110.2, e assim é complexo, porque, por exemplo, no sábado eu tive que ir no Guará, eu tinha um compromisso 11 da manhã marcado, eu tive que sair daqui no ônibus de 9 horas, que é o Guará é bem aí do lado, e eu tive que sair tipo 9 horas de casa, porque se eu saísse no ônibus de 10 não ia dar tempo de chegar lá. Final de semana difícil. vocês não têm van. No fim de semana não tem van. E à noite, pra jantar, como é que vocês fazem? Na sorte, vai na fé. Eu vou sozinha, assim, mas quando eu volto, geralmente eu subo sozinha no horário de jantar. E aí sempre encontro, né? Porque no fim de semana a galera sobe pra almoçar. E aí eu sempre fico esperando o pessoal da Sé pra poder descer, pra não descer sozinha. Que aí já tá mais escuro, mais tarde. E quanto tempo daqui pra Rio a pé? Acho que dá uns 15, 20 minutos, mais ou menos. E é deserto daqui pra lá? Demais. É deserto, escuro, não tem iluminação suficiente. Não tem quem chamar, sabe? Porque é um caminho que não tem nada. E vocês levaram essa pauta pra reitoria? Levamos, aí eles falaram que ia colocar iluminação, nunca colocaram. Falaram que agora chegou uma emenda constitucional que vai conseguir fazer iluminação no caminho da casa, né? Vamos esperar pra ver o que acontece. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Nada. Você quer falar alguma coisa? Ai, não sei.